Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. O Evangelho de hoje é a continuação daquele episódio dos discípulos de Emaús, aqui em Lucas 24, em que Jesus já havia aparecido lá no caminho, explicado àqueles dois discípulos tudo que Moisés e os profetas haviam falado de Jesus. E enquanto caminhavam, Jesus explicava todas as Escrituras que lhe diziam respeito, e eles sentem o seu coração arder. Quando Jesus é reconhecido no partir do pão, eles voltam imediatamente para Jerusalém para encontrar os 11, e agora, aqui novamente, Jesus aparece a eles, aos 11, e novamente, 2 vezes vemos no Evangelho de hoje, Jesus falando dessa necessidade, que era necessário o Jesus morrer para ressuscitar no terceiro dia. Então, esse Evangelho, este versículo, nos dá a ocasião de meditarmos sobre o nosso conhecimento das Escrituras. As Escrituras aqui para o judeu, para aqueles aos quais Jesus falava, era o Antigo Testamento. Era a lei, a Torá de Moisés, os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, os profetas, que diz respeito não somente aos livros que nós conhecemos como profetas, mas incluía alguns outros, e os salmos, ou chamados escritos sapienciais. É esta a divisão principal do Antigo Testamento na Bíblia hebraica. Então, nesse dia de hoje, peçamos ao Senhor esta graça de amar, de conhecer mais o Antigo Testamento, as profecias que foram cumpridas com Jesus. Jesus diz que não veio abolir a lei ou os profetas, mas veio dar-lhe pleno cumprimento. Então, peçamos ao Senhor a graça de conhecer cada vez mais a Jesus no Antigo Testamento. Como dizia São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é ignorar a Cristo. Que nós não desconheçamos as Escrituras, não ignoremos Jesus, que já estava predito, já estava anunciado, tanto nos primeiros livros, como Moisés, o profeta que Moisés anunciava que os seus conterrâneos deveriam ouvir, como também os profetas. Lembra aqui, por exemplo, a profecia de Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando o anjo Gabriel aparece, a virgem, ela vai entender que ela, embora não sendo casada, tendo feito aquele voto de consagração, quando o anjo diz que para Deus nada é impossível, ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Que o Senhor então nos dê esta graça de compreender, de amar, de cada vez mais conhecer o Antigo Testamento, as Escrituras, para assim amar mais Jesus, que nós anunciamos, que nós testemunhamos nesta Páscoa. Deus te abençoe e até amanhã.